Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks e hoje a gente vai falar de tradição, marca e mercado. E a gente vai ter a oportunidade de aprender com um cara que tem mais de 56 anos de tradição, só no delivery 33. E quando a gente olha para esse mercado, o que muda o tempo todo, a gente conseguir se manter relevante e consistente é um baita desafio. E tradição é uma verdadeira aula de longevidade. Vamos entender quais foram os segredos, os desafios e as escolhas que fazem essa trajetória continuar acontecendo cada vez com mais força. Então, para falar desse assunto com a gente, Aldo Zerbinati Neto, dono do Osnir Burger. Muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite aqui, a confiança de estar aqui, né, mais uma vez. Eu admiro você de anos. Ah, que bom. Não, perguntei aqui para você que você já tinha ouvido algum episódio, você falou todos. Eu fico muito honrada. Muito obrigada. Que bom, a gente admira demais o seu trabalho. Que bom, muito obrigada. Me conte lá, você é a segunda geração, você que começou, nasceu lá dentro? Exatamente, nasci lá dentro. A história começa assim, eu sou de 72, tá. Meu pai montou a casa em 69 e praticamente eu nasci em cima de uma chapa. Tá. Para você ter uma ideia, eu nasci no dia 12 de outubro de 72 e quem levou minha mãe para o hospital foi meu tio, porque meu pai falou, não vou largar meus freguês. Falava exatamente assim. Então eu nasci às 10 da noite e meu pai chegou lá depois. Chegou meia-noite, a hora que fechou a loja. Ele não tinha nada para fazer antes, não ia fazer o parto, aí chegou Exatamente. Na hora depois então, com você o vê bebê como limpo. que o comércio tá na nossa veia, né? E eu Sim. cresci lá vendo meu pai fazendo a bolinha de hambúrguer, apertando. Cresci lá dentro, né? Eu não falo que eu sou empresário, eu falo que eu sou comerciante. Porque eu gosto de estar ali na operação, que a gente chama de operação hoje em dia, né? Mas e para quem tem negócio, fala que você é um sobrevivente. Porque, assim, crescer dentro do negócio e continuar vivendo disso é um desafio... E é o desafio que a gente trabalha com a família junto, né? Que é um outro desafio familiar. Delícia, mas esse desafio dá certo desde que você tenha muito respeito. Perfeito. Então eu brinco com meus irmãos, falo, se eu pintar aqui a parede de verde... Ele vai saber porque eu pintei de verde. Se a mãe tiver de vermelho, também vai saber. Então a gente tem muito respeito. Então isso é o que faz o caminhar perfeito. Todos os irmãos estão na operação? Eu comecei, na verdade, em 90. Tá. Eu ficar direto em 90 com meu irmão mais velho, que é o Luizinho. Ele começou junto comigo. E em 2019 vieram mais 2 irmãos. E hoje nós estamos em 4 aí junto, né? Cada um praticamente toma conta de uma casa... Minha irmã, a parte do escritório. E a gente cresceu num ambiente muito familiar. E a gente bateu muito cabeça, né? Antigamente, eu não entendi a importância de ter um financeiro, de ter um RH tão bem feito, né? E hoje eu vejo que isso era fundamental. Antigamente era aquele rolo comum que você começa. Pega a grana daqui, paga ali e tal, mistura dinheiro da família. Hoje Sim. Não. Hoje a gente aprendeu que uma DL é importante, passar a caneta no final do mês, ver direitinho e crescer mais saudável. E vocês se dividem por loja? Cada um toma conta de uma loja ou por setor? Um toma de marketing, outro financeiro? A minha irmã, a Natália, ela fica no financeiro RH, ela faz uma supervisão. E eu também, por trás de tudo isso. O Júnior fica na loja da Praça da Árvore. Meu filho e meu sobrinho estão juntos já tá vindo aí a terceira geração, né? O Rodrigo inaugurou a loja da Vila Zelina desde 2019, tá lá. Tá. O Vinícius veio em 2021. Então eles se dividem entre a Pompeia, né? A loja da Pompeia, a loja do Paraíso. Mas a gente está sempre junto, né? A gente tem reuniões todos os dias, né? Praticamente, porque o escritório é bem pertinho, então a gente tá sempre presente, né? A gente gosta de estar ali, de apertar a mão do cliente, de conhecer, de saber. É comerciante mesmo. Essa veia que veio do seu pai não saiu com de certeza, vocês. Com certeza. Meu pai e da minha mãe. Minha mãe é uma portuguesa de comércio, veio de bar lá atrás, de boteco, trabalhador. Então tudo que eu aprendi, né, foi com eles. Até que anos eles ficaram na operação? Até 2000 e... Meu pai ficou até 2020. Porra, quando bastante. iniciou a pandemia, Tá. né? Iniciou a pandemia, meu pai estava com 84, e, pai, fica em casa. Falou, vocês querem me deixar louco? Vai, fica em casa, é perigoso. E nessa de ficar em casa, ele é perigoso. Ele acabou levando um tombo em casa.
aquelas coisas que tem que acontecer, né? E, puta, vamos colocar uma cuidadora para ficar junto, colocamos uma cuidadora 24 horas, era uma empresa que ficava com eles. E tanto cuidado, e ele pegou Covid em casa da cuidadora e tal, e tem nem outras coisas, né? O Covid foi dos fatores que a gente acabou perdendo meu pai. Eles eram casados há 59 anos. Meu pai faleceu no dia 3 de outubro de 21. E minha mãe entrou numa depressão tão forte depois que perdeu meu pai e falou assim, eu nunca, em 60 anos, passei um dia dos namorados longe do seu pai. Nunca. Ai, nunca. gente. E ela não se conformava de forma alguma. Minha mãe faleceu no dia 8 de junho, 8 meses depois, e passaram o dia dos namorados juntos. É isso, ela foi lá encontrar com Foi. ele. Imagino que tenha sido muito duro pra vocês, mas também pra eles. No dia a gente ficou assim meio revoltado, sabe? A gente não aceitava. Sim, com certeza. Mas depois a gente falou, foi a melhor coisa que Deus fez. Sim. Ah, muito bom, que história bonita. Agora me conta um negócio. Há 33 anos atrás não existia o mercado e o cenário de delivery que a gente tem hoje, né? Vamos fazer uma ressalva talvez para as pizzas, Sim. que já tinham esse cenário, mas a hamburgueria realmente não operava nessa frente, né? Ou com esse tipo de linha de faturamento, de negócio, de venda, que é um outro bicho, né? Diferente de servir no salão. Como é que começou isso e como vocês faziam na época? Então, foi o seguinte, em 90 eu comecei a trabalhar, com 18 anos comecei a trabalhar, e eu comecei a fazer faculdade, né? Mas a gente era uma casa muito pequena. A gente tinha 2 chapeiros de dia, 2 chapeiros de noite, 2 garçons, um copeiro, era uma casa pequena. Era uma unidade só. Era uma unidade só, a parte de lanchonete, mas a gente já tinha o restaurante que era anexo. Tá. Né? Mas a parte de lanchonete era muito pequena. A gente tinha, sei lá, 30 lugares, enfim. Então, numa sexta-feira, eu estava indo para Paulista, para a faculdade, nem tinha celular. E meu pai falou, pô, o chapeiro da noite, aquelas histórias, né? Puta, o chapeiro da noite não veio e um garçom também não apareceu. Puta. Falei, pai, eu preciso ser alguém, eu vou tocar minha vida, eu quero fazer faculdade e tal. Não sei se é isso exatamente que eu quero e tal. Meu pai falou, que olhou assim, pô, você vai me deixar na mão aqui, né? E eu falei, putz, peguei o carro, fui até a Vergueiro, eu fazia ali na Paulista, fui até Vergueiro, chegou na Vergueiro, eu retornei com aquele negócio pensando, maturando na minha cabeça. Eu voltei para lá e nunca mais saí. Não terminei a faculdade, me arrependo um pouco, mas também financeiramente hoje não. Mas na época também talvez não tivesse tanta escolha, né? Ou era eu não tinha escolha, não deixei meu pai na mão e tô lá esse tempo todo. Nunca mais saí lá de dentro. Coloca lá é minha vida. Minha vida. Aí, então, aí eu comecei nessa pegada, em 90 e 92, eu falei, pô, tudo bem. Eu tô aqui, mas... E aí, desse espaço não vai sair mais grana daqui. O que tá aqui é o que tá. Ou a gente cresce. Eu falei, puta, eu vou começar a fazer, talvez, entrega de sanduíche. Os caras, pô, você é louco, meu, entrega de sanduíche. Ninguém entrega. Eram umas caixas redondas de pizza, cheias de esparadrapo, que se tinha antigamente, entregava de carro. E aí eu comecei a fazer uns folhetinhos, distribuir de porta em porta. Aí eu vi aquela caixa do China Box, eles começaram em 92 também ali. A hora que eu vi aquela caixa, eu fiquei alucinado. Eu falei, puta, eu preciso de uma caixa dessa pra colocar sanduíche dentro. Imagina, de moto com essa caixa e tal. Aí fui numa loja do China Box. Se eu não me engano, eu não lembro onde que era, mas se eu não me engano, era até na Jurupis ali com a Moema. Acho que foi a primeira loja deles, perto do shopping. Molecão. Falei, moço, onde compra essa caixa? O cara quase me botou pra correr. Falou, você é doido, né? Aí eu fui no Carrefour, comprei uma caixa de isopor, levei numa costureira e ela fez uma caixa tiracolo isopor. E aí eu comecei com a minha entrega. A primeira noite não saiu nenhuma entrega, a segunda não saiu nenhuma entrega, a terceira e todo mundo falando, tá vendo? Te avisei, né? Até que a quarta noite, 10 horas da noite, saiu o primeiro pedido. Eu nunca esqueço e nunca vou esquecer. Era a 50 metros de lanchonete, era na rua Heliotrópolis 156, era o senhor Franco. Ele pediu um X-salada e um X-frango salada. Peguei o carro e fui levar na casa dele, era 50 metros. Eu não sei por que me deu esse estalo. E ele falou, poxa, menino, você aqui entregando? Eu falei, seu Franco, tá bombando, as entregas não param, aí uma entrega atrás da outra. E ele ficou espantado com aquilo. Aí eu comecei nessa entrega, sabe? Começou a correr no bairro, pô, o filho do Osni entregando, a entrega deve ser boa. E comecei uma entrega, 2 entregas, 3 entregas. E ele ficou aí. A entrega ali começou nesse pinga-pinga, eu mesmo levando. E durante muitos anos era isso, era 10 entregas, 12 entregas. Até que a gente colocou, um ano depois, o primeiro motoqueiro, né? Porque saiu uma entrega no Jabaquara, outra na Saúde e outra na Cursina, não conseguia levar tudo junto. Aí falou, tá na hora de colocar um motoqueiro. Aí colocamos 2, 3... Aí fomos devagarzinho, fomos crescendo, mas era só no jantar ainda entrega, mas ela não sai muito daquilo. 30 entregas, o dia que sai 40 entregas, puta, era uma festa danada, né? Aí
Foi passando, aí chegou numa... Muitos anos depois, chegou numa quarta-feira. Quarta-feira era a folga do meu gerente da noite. A gente já começou a ficar um pouquinho maior, a gente pegou um espaço maior, foi crescendo. E por aquelas coisas de destino também, que eu acredito muito nisso, chegou um cara na mesa e falou, olha, eu queria conversar com você, eu tô com um negócio que vai revolucionar a entrega em São Paulo. Né? Esse cara era o Marcos Corradini, do Restaurante Web. Ele me contou uma história, falou, o pedido vai vir por fax, eu não tinha nem internet naquela época, não tinha computador, não tinha nada. Ele falou, vou trazer um fax para você aqui, vai entrar o pedido, as pessoas pedem em casa. Aquilo entrou na minha cabeça, eu falei, puxa, mais um maluco vindo aí, né? Eu falei, eu vou pensar, eu vou falar com meu sócio e tal. Então isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira os caras me ligam em casa. Falou, lembra aquele cara do fax? Falei, sim, o cara tá com o fax aqui, o que eu faço? Falei, puta, fala pro cara esperar que eu tô chegando aí. Aí ele foi lá, ligou o fax na tomada, me explicou como é que era o esquema. Meia hora depois saiu um pedido, mais meia hora segundo pedido, e mais uns 40 minutos terceiro pedido. Aí eu falei, puta, esse amigo do cara testando o negócio e tal, entendeu? Eu falei, vamos esperar. Eu não tinha ideia que o Restaurante Web tinha feito os negócios com fax. Que ano foi isso? Começou com fax. Eu não sou muito bom com data, mas eu, sei lá, eu acho que era 2011, 2012, alguma coisa assim, mas eu não sou muito... Depois vamos pesquisar. Depois dá uma pesquisada aí, entendeu? Quem deve lembrar isso é o Julião, que é do iFood, que é irmão dele. Ah, legal. Ele deve saber a data certinha. Ele começou, e chegou na sexta-feira, deu 8 pedidos. Eu falei, pô, o cara tem muito amigo, o negócio do cara é bom mesmo, né? Só que é o seguinte, era um papel térmico, de fax. Então você imagina, aquele papel não tinha segunda via, aquele papel ia pra chapa, ele esquentava e sumia todo o pedido. Sim. Eu falei, puta, mas isso é uma puta confusão, tinha que ligar pro cara, passar de novo o pedido por telefone. Ele falou, põe um computador. Eu falei, eu não sei mexer em computador, eu não gosto de tecnologia, não tem nem internet aqui. Ele falou, tá bom, então eu vou te trazer um POS. E aí ele pegou e colocou um POS de cartão, o pedido saia por lá. Só que saia assim, por exemplo, o cara pedia um X-Bacon, egg salada sem maionese. Aquela linha curta, saia X-Bacon, egg salada sem maionese. Pô, imagina um chapeiro, nosso chapeiro, todos os chapeiros das antigas, os coroa, tal, eu não conseguia ler. Eu falei, pô, você arrumou mais uma confusão. Aí ele falou, me deu um computador. Colocou o computador, colocou banda larga e tal. E ali começou a ficar diferente o delivery. Ele começou a acelerar um pouco mais, a gente foi colocando mais motoqueiros e tal, e o negócio do cara começou a evoluir de um jeito bom, até que ele vendeu essa operação para Just Eat, né? Ele começou a ir para Londres, para cá, voltar, vendeu para Just Eat, até eu falei, pô, agora que eu tô com você, tá legal. Ele falou, não vai mudar, suas taxas continuam na mesma, seu atendimento será o mesmo, né? Eu lembro que eu era o cliente número 8 do Restaurante Web. Qual que era a taxa na época? Você lembra? A taxa na época, eu acho que era 12%. Tá. Mas também não... Só pra galera ver que também que não era... Às vezes já existia, né? Lá atrás. Então, mas... Pra quem não tinha nada, né? Você não tinha venda, aquilo lá foi agregando, né? Eu acho que isso é muito legal também, né? Da gente trazer. Acho que tem uma vilania aí de algum jeito dos aplicativos de delivery, mas, pô, eles viabilizam essa linha de faturamento dos negócios, né? Se a gente trabalhasse sem essa tecnologia, a gente está falando dos primórdios lá atrás, ainda mais agora, né? Pô, sem essa tecnologia fica muito difícil de você conseguir operar. O pessoal às vezes mete o pau em aplicativo, às vezes eu fico meio doido, sabe? Eu visto tanto a camisa deles, porque eu falo, você tem uma loja de rua e uma loja de shopping. Qual vai faturar mais? Pô, você tem shopping passando gente o dia inteiro ali. O shopping você vai pagar o condomínio, vai pagar aluguel, vai pagar marketing. 13º, 14º. Só que é o seguinte, vai te dar retorno, né? Então não adianta você ficar cabreiro com isso aí, não tem jeito. E ali depois de que ele vendeu para Just Eat, aí já veio logo na sequência o iFood. Tá. Quando o iFood veio, lógico que não era essa loucura que é hoje, né? Não, são muitos anos, né? Sim, só que eles já vieram com uma mentalidade diferente. Quando o iFood veio, e eu tinha essa proximidade muito boa, eles começaram a fazer algumas provocações que eu sempre acreditei muito no delivery. Sempre. Então, tudo que eles propuseram, eu topava. Falava, vamos fazer uma segunda-feira 50% de desconto? Falei, puta, vamos. Falou, vamos fazer uma quarta, já desde aquela época lá, 2 por 1. Falei, vamos fazer. Então, quer dizer, eu fui muito parceiro deles, eles foram muito parceiro da gente, e quando o iFood fez 1 ano, eles falaram, pô, vi que você aguenta a promoção, meu. Você é pequeno, mas você aguenta a promoção. E nos colocaram numa coisa que mudou a marca, né? Fortaleceu a marca. Eles nos deram uma inserção no Domingão do Faustão. Foi a grande virada de chave da nossa vida. Foram 30 segundos que acabaram mudando a minha vida ali. Era o Fábio Porchat, a Gretchen rodando a roleta, né? Osniro com 50% de desconto. Fiquei louco.
louco. Teve que desligar iFood, teve que desligar telefone, desligar tudo. E ali começou, de repente, a hora que eu vi, eu já tava com 25, 30 motoqueiros. E O que negócio ano era disparou. isso? 14, 2014, talvez 2014. Depois tem que dar uma pesquisada aí com datas aí. Depois porque, eu olho aqui. Mas foi aí. Eu tô E aí foi pesquisando- fortalecendo. A gente viu que o delivery realmente era um bom negócio, né? Ele começava a tomar uma boa fatia do salão também, uma boa fatia do faturamento, né? Então a gente fala que um salão bem feito leva o cara a pedir um delivery, e um delivery bem feito faz o cara a vir conhecer o salão, então um depende do outro, né? E aí 2019, né? Então a gente ficou durante 50 anos ali, na Praça da Árvore, na mesma esquina, naquele espaço. Em 2019, as entregas já estavam aumentando, a gente falou, pô, vamos tentar procurar um ponto fora? E a gente queria montar alguma coisa na Moca. Tá. Então a gente procurou bastante a Moca, mas não achou nenhum ponto na Moca. E a gente achou um ponto na Vila Zelina. Era um espacinho de 75 metros quadrados, muito pequenininho, mas quando entrei naquele espaço eu acabei me arrepiando, sabe? O negócio de... Falei, puta, é aqui. Não tinha Eu sempre escolho ponto e casa assim. Uma vez uma moça falou, olha que você entrar no lugar, se arrepiar, é seu. Então todos os lugares foram assim, de arrepiar. Então eu entrei e falei, puta, é aqui. Falou, só que é o seguinte, meu, a gente não... E se não der certo? Né? Falou, puta, vamos fazer o seguinte... Foi no galpão dos usados, falou, compra a geladeira usada, coifa usada e tal, vamos botar um teto de 100 pau. Assim, a gente gasta aqui pra montar aqui com tudo, com reforma e tudo. Se der certo, deu. Se não der, paciência, meu. Isso também não... Essa é uma dica que é válida pra tudo e todos até hoje, né? Vai abrir um negócio, cara, compra um monte de coisa usada, você já vai ter um investimento alto, né, de todos os lados. E aí depois você vai melhorando. Pô, tá dando muito certo. Eu troco a geladeira por uma geladeira zero, eu troco o forno por um combinado, tá tudo certo. Mas isso mesmo. eu sou super a favor de começar. Como é que dá pra fazer direito gastando o menos possível, né? É isso, a gente tinha muito medo do negócio não dar certo. A gente sabia que... A gente ouvia falar, o pessoal fala do Osnir, conhece, mas a gente não tinha noção de como era. Uhum. E a hora que a gente colocou o letreiro lá, Osnir, juntou um grupo de amigos de Vila Zelina, do pessoal do bairro, e começou Osnir. E a entrega começou já acelerando, começou já no primeiro dia com... Eu acho que saiu 16 entregas, no segundo dia 20, 30... Aí começou 100, 150 e tal. Hoje a loja faz 15 mil entregas, né? Então é uma loja, é um bairro bom. E em 2019 foi essa expansão lá para lá. Em 2020 veio a pandemia, né? Então a gente já estava mais calçado aí com delivery, já tinha uma experiência melhor em delivery. Onde a gente abriu a loja da Vila Mariana, né? Que a gente chama Loja Paraíso, até para situar melhor para quem mora na Paulista. Abrimos a loja da Pompeia. E agora a gente está abrindo a loja do Campo Belo, que inaugura semana que vem. Que legal. Né? Em resumo, a gente saiu de um lugar que a gente tinha 14 funcionários e hoje a gente está com mais de 300 aí. Tá. E quando veio esse boom, né, eu queria ouvir a sua percepção, porque a gente que não trabalhava com delivery há tantos anos quanto você, fala muito que a pandemia acelerou o processo do delivery, sei lá, 5, 10, 15 anos para frente. Qual que foi a sua... Você que já operava, que já tinha essa experiência, nesse período com essa maturação desse formato de negócio, o que você enxerga? O quanto isso foi para frente ou quanto hoje mudou a representatividade também? Então, a pandemia veio, ninguém saiu de casa, o cara tinha que pedir delivery, né? Eu tenho o buffet por quilo. Uhum. Então, tudo que eu tinha no quilo, eu tinha que fazer o cara comer em casa. Então... Eu não entregava. Então, segunda-feira eu tinha virado, terça-feira eu tinha carne assada, quarta-feira feijoada e tal. Aí eu tinha no buffet estrogonofe. Então, eu coloquei tudo isso... Num PF. Num PF, então ele virou o delivery. Hoje, eu vendia uma média de 400... eu tinha 400 visitas no buffet. Tá. Né? Essas 400 migraram pro delivery. E meu grande medo era o seguinte. Falar, tá, acabou a pandemia, o salão vai voltar. E aí, o que vai acontecer com o delivery? Ele manteve, cresceu, tá. O salão voltou, né? E eu acho que criou um novo hábito, né? Sim. As pessoas, hoje em dia, pegaram um hábito muito grande de pedir em casa. É mais barato. Se você pegar um prato, por exemplo, tem um estrogonofe que custa 45 pau. Tá. Você vai no mercado com 200, você não traz nada. Então, o cara entendeu que é mais barato esse comer fora, pedir todo dia. O Netflix... O pessoal pede comida, Netflix também deve ter crescido bastante, né? E um ponto importante, né? Apesar do salão ter voltado, eu acho que a segurança em São Paulo só tende a fazer o delivery crescer. As pessoas hoje estão com muito medo de sair de casa. Então, eu acredito muito que o delivery ainda vai crescer mais ainda, viu?
quanto representava, você tem esse número de cabeça, quanto representava em relação ao seu faturamento total antes e quanto representa hoje? Teve uma mudança muito drástica? Olha, a Praça da Árvore, o delivery, ele era 20% do meu faturamento antes da pandemia. Tá? Chegava a 25% e tal, entendeu? Hoje, ele é meio a meio. Hoje é 50% salão, 50% delivery. Dias da semana, ele chega a ser 60%. Por exemplo, pega uma segunda-feira, ele é 60%. Tá? Porque ainda tem muita pizzaria que fecha de segunda, então o delivery pra mim na segunda é o dia mais forte. Mas, por exemplo, você pega a Pompeia, que é 100% delivery, é 100% do meu faturamento, entendeu? Eu tenho telefone ainda. Até hoje eu tenho telefone, meu telefone é forte. Né? Na praça eu tenho mais ou menos umas 5 mil entregas por telefone ainda. Que maravilhoso. Né? Que eu tenho esse hábito, o pessoal... É porque a galera do bairro que sempre pediu, eu vou meio na contramão. O pessoal, folhetinho ninguém olha mais. Até hoje eu faço folhetinho, até hoje eu distribuo. Tem aquele pessoal que é habituado, cara, olha, eu quero X-salada. Por mais que ele escreva no aplicativo, ele se sente mais seguro ligando. Olha, o alface, uma fatia só, uma rodela de tomate, maionese à parte. Então tem alguns hábitos de telefone que não mudam. Sabe o que você está falando? Eu tô pensando, eu peço bastante no aplicativo, mas os lugares de pizza que eu já pedia da vida inteira, eu continuo pedindo por telefone e não por aplicativo. Isso é muito o hábito mesmo, então, né? E o pessoal que trabalha com a gente, tudo o pessoal das antigas também, né? Atendente e tal, e já sabe, dona Eliane, assim, desse jeito, pode deixar, Sim. Não, tudo bem. Então, a gente vai conhecendo o cliente. Muito legal. E aí, vamos falar um pouquinho, cara, uma marca de muitos anos, né? O que vocês entenderam, assim? A marca ia se manter do mesmo jeito e bater em tradição e continuar ganhando esse mercado por consistência e tradição? Vocês fizeram algum tipo de adaptação? Qual foi o histórico nesse sentido? A gente foi crescendo devagarzinho, mas óbvio, sem perder a essência, mas também sem ver lá na frente, né? A gente foi acompanhando o mercado, a gente manteve os lanches clássicos, mas a gente pegou o boom aí do hambúrguer gourmet, né? Aí hambúrgueres mais altos, a gente colocou no cardápio. A gente criou um hambúrguer hoje que a gente tem o nome de Magricelo, que é um hambúrguer de 90 gramas, que é um hambúrguer um pouquinho mais fininho. Não é smash, mas é mais fininho. Então a gente tenta atender. Meu cardápio é muito completo. É muito completo. Eu tenho hoje ainda, pra te falar, eu tenho uma dor que é meu tempo de entrega. Porém, meu cardápio, o cara consegue pedir junto um parmegiana, um x-salada e uma banana split. Tá. Então minha operação faz aqui, vai para outra cozinha e volta, tal. Então ainda tenho esse problema de tempo de entrega. A gente está abrindo a loja nova agora, talvez com um tempo menor, entendeu? Mas é tudo feito na hora, é tudo fabricado no mesmo momento, né? Então, vocês escolheram manter a tradição, se adaptando com algumas necessidades, né, do mercado, né? Algumas tendências. Fomos mudando alguma coisa, fomos reformando a loja, fomos deixando a loja mais moderna, fomos acompanhando um pouco o mercado. Tá vindo meu filho e meu sobrinho já com outra visão. Eu falo, esse conflito de geração que eu tive com meu pai, que meu pai tinha que me frear um pouco, porque eu queria fazer tanta coisa revolucionária. Eu tenho hoje com eles, que às vezes eu tenho que dar uma segurada neles, por isso querem, né, voar. Né? A gente vai voar, mas é um equilíbrio interessante, desafiador, entendeu? Esse, né? Trazer a tecnologia para a loja também não foi tão fácil, tá, né? Que eu sou de uma geração anterior, então eu gostava de tirar o pedido na mão com duplo carbono, né? Para mim isso não quer funcionar. Hoje o cara tira tudo no palme, eu falo, meu Deus do céu, como é que a gente vive sem palme? Como é que a gente vive sem o celular? Sim. Como que a gente vivia tirando o telefone hoje é computador? Eu falei, como que a gente vivia? E depois que a gente coloca a tecnologia, a gente esquece. Sim. Né? Então teve toda essa barreira, né? Não, você falando do cara mandando pedido por fax, eu falei, então, nossa, você vê, teve essa fase. Né, alô, jovens, pasmem. Não, pegar a molecada não sabe nem o que é fax. Você tem foto disso, será? Eu devo ter, viu? Vamos caçar isso, vamos fazer uma timeline do delivery. Muito legal. É verdade, viu? É verdade. Isso é maravilhoso. E eu gostei desse tema aí, da gente falar desse choque geracional, né? É muito desafiador. E, ao mesmo tempo, é importante ouvir a geração nova, né? Então, você tem que manter uma coisa da tradição, de entender quem a gente é, como a gente vai, o que funciona, onde a gente tem espaço. Como é que você dosa isso? Bom, primeiro é com muita conversa. Falando para os meninos, a gente vai fazer e tal. Às vezes a gente dá uma triscada ali, mas eles param um pouco e pensam, falam, meu pai e meu tio estão certo, né? E eu falo também, os milhos estão certo e a gente entra nesse equilíbrio. Tá. Por exemplo, colocar, agora que a gente colocou, antes era tudo na comanda, quando a gente colocou a KDS. Tá. Eu falei, esse negócio não vai funcionar. Eu falei, ele falou, calma, pai. Tem que educar a pessoa a entender que a hora que tá vermelho tá atrasado, quantas comandas já perderam e tal. Aí eu falo, não, realmente, vocês têm razão, então vamos evoluir um pouquinho aqui. Comigo é assim, tem que
E devagarzinho, não adianta vir com uma paulada, querer mudar tudo, reviravolta, que não vai, entendeu? E nem com o pessoal. Porque a turma que trabalha comigo é pessoal de 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos quase. O meu gerente tem 32 anos de loja, a minha cozinha era 28 Sim. anos de loja, né? Então, algumas mudanças também para eles, né, é difícil. Então, a gente tem que fazer eles também entender o que está acontecendo, né? E quando você olha para o cardápio, dessas adaptações e dessas coisas que vocês absorveram, o que vende ainda em maior volume são os clássicos? São, né? O X-salada, X-bacon salada, X-egg salada são os campeões de venda, né? Mas a gente tem bastante prato, a gente vende bastante beirute. Tá. Meu cardápio tem mais de 100 itens. Às vezes o pessoal fala, puxa vida, né? Eu tenho taquicardia. Eu como consultora, Fala, enxuga esse seu cardápio, né? Mas aí que tá. A gente tem o lanche com X-filé. Só que ao mesmo tempo, o meu prato da casa vai filé mignon, arroz, salada russa e tal. Aí eu tenho o Monte Seu Prato, né? Que também foi nós, eu acho que foi nós que criamos o Monte Seu Prato, né? Sabe Legal. aquele que você escolhe uma carne ou 4 acompanhamentos? Ele foi criado por quê? Aí eu vou voltar depois aqui. Porque em 95, começou a onda mais ou menos 93, 94, 95, a onda de quilo em São Paulo. Tá. E meu pai falou, não vou por quilo. É desperdício de comida. O que eu vou fazer? Vai sobrar e tal. E aí nosso movimento começou a cair um pouco. Falei, pô, pai, vamos ter uma ideia então? Deixa o cara escolher, porque o quilo o cara tem variedade. Vamos fazer o seguinte, o cara tem a opção de escolher uma opção de carne e mais 4 acompanhamentos. E aí a gente criou, era um bilhetinho, o cara marcava a carne e tal, e ali começou, até que a gente teve que se render e montou o buffet depois de um tempo, né? Mas nosso cardápio é grande, por exemplo. A gente tem filé mignon e a gente tem 10 pratos com filé mignon. Eu tenho, às vezes, dó, sabe, é um negócio complicado de tirar alguns pratos, porque a gente tem aquele freguês que gosta de pedir um filé com maionese de atum. Falou, pô, mas você tem atum por causa do cara? Eu falei, não, então tá bom, só por causa dele não. Então vamos fazer um tuna fish, que vai atum, maionese e tal, vamos colocar mais coisas no cardápio? Mas meu cardápio é grande, é grande. Eu sei que minha esposa às vezes fala, pô, dá uma diminuída nesse cardápio. Às vezes eu olho, eu bato olho no iFood lá, eu fico girando e perco tempo com isso. Será que não vale a pena se enxugar um pouco? Eu acho que sim. Ainda Porque vou amadurecer essa ideia. Tem uma coisa importante, né, especialmente com operações tão maduras assim e de tanta tradição, é que a gente vai perdendo eficiência de acordo com o volume de coisas para soltar que a gente tem. A gente estava até fazendo uma visita num lugar super tradicional e eles entenderam que tinha um item que atrasava, fazia com que eles tivessem que travar a loja no iFood. Um item. É o McFish do McDonald's. É mais ou menos isso. Mas, assim, é um sabor do item. Ele tem vários sabores da mesma coisa, só que um sabor travava o iFood. Ele tirou aquele sabor em momentos de Deslanchou. pico. Nunca mais fechou a loja, ele falou. Então, E isso é uma dor que a gente ainda tem. Chega a determinados momentos que eu chego a receber, às vezes, 6 pedidos por minuto e vai. Eu acabo fechando a loja ali 15 minutos para colocar a casa em ordem. Porque também se você não fechar ali 15 minutos, é errado fechar. Em 15 minutos, se você pegar 6 pedidos por minuto, eu fecho 15 minutos, eu perdi 90 clientes pro vizinho. Entendeu? Mas você também não coloca... Aí vai embananar. Aí você vai ficar louco no chat, vai um atrás do outro, vai encavalar pedido e tal. Então, às vezes, a gente forma uma... Eu falo assim, em vez de fechar 2 de 15 e perder 30, faz 3 pausas de 5. Em 5 minutos parece que não, mas dá uma organizada na casa. Mas você sabe o que você está falando, eu tô que nem aquele meme da Nazaré, com várias fórmulas, porque se a gente ajusta um pouquinho de cardápio e ganha essa eficiência, você melhora seu tempo de loja e não tem mais que fechar. É uma coisa que eu tenho pensado. cardápio é a a gente raiz vê da aí coisa. Conservador de proteína. Puta, vale a pena usar conservador? Não vale Sim, a pena usar 100%. conservador? Meu Deus do céu, e agora? Será que meu cliente vai perceber? Será que vai falar, puta, mas você perdeu a mão, você mudou? A gente tem alguns medos ainda, vou te falar, não é? A gente tem experiência, somos experientes, 56 anos, 30, mas a gente tem os mesmos medos que o cara que abriu acabou de abrir, tá? Eu vou te chamar para um negócio desafiador. Ia falar para você ir com um dos meninos novos num projeto de engenharia de cardápio que a gente tem agora em setembro. Que eu acho que vai ser um choque importante. Você sabe que, ó, vou falar uma coisa pra você. O Rodrigo, meu filho, puxou hoje nas conversas. Ele falou, tem uma mensagem com a Reda Foodness há 4 anos atrás. Ah, que massa. Massa. E a gente ficou naquelas e tá, ai meu Deus do céu. Tá, e aí eu lembro. A gente chegou a montar uma proposta. Sim, eu lembro. E acabou não evoluindo, acho que veio pandemia também no meio do caminho e tal. Aí, puta, aí o delivery tomou uma proporção fora do comum e vai passando o dia. Sim, né? não. Mas eu acho que tem um dia certo da gente... Com certeza. Né? Não, mas esse eu vou convidar vocês, porque vai ser uma quebra de paradigma interessante para vocês levarem informação, dado, 2 gerações. Vamos botar isso para acontecer. Boa. Muito bom.
E o que você acha que vocês fizeram, que vocês construíram, que fez com que a marca ficasse, a marca, o produto e o negócio ficassem relevantes por tanto tempo? Eu acho que mais que hambúrguer, mais que comida, a gente vende confiança. Né? Eu acho que isso é fundamental. A gente tem um carinho muito forte por aquilo que a gente está fazendo. Né? Às vezes eu levo bronca porque eu também tenho maneira. E eu gosto de olhar tudo. Entendeu? Eu mesmo respondo no Instagram. Às vezes eu parei um pouco. Antes até 2 da manhã eu respondia. Agora só até meia-noite. Né? Mas eu gosto de estar ali, eu gosto de entender meu cliente. Sabe por quê, Rê? Eu vou te falar uma coisa bem, bem verdadeira mesmo. Eu já passei tanto apuro financeiro na minha vida. Em 2014 eu passei uma situação muito ruim. Né? Quem vem vê hoje a gente, onde a gente chegou, né? Puta, o estouro que a gente tá, graças a Deus, não sabe o que aconteceu lá para trás. Então a gente passou muitas 2014 dificuldades. foi ontem, né? 2014 quando a gente foi ontem. olha... Quando terminou a Copa, eu tinha acabado de fazer uma reforma, pegado uma esquina, gastado dinheiro, pegado dinheiro em banco. E, putz, de repente meu movimento começou a ficar diferente, entendeu? Hoje, até hoje, o nosso faturamento, a gente fatura pra caramba, só que nossa despesa tá ali. Sim. Um dia no mês que vai mais ou menos já interfere, né? No faturamento. Às vezes especialmente quando você tem uma estrutura pesada, né? Exatamente. E no caso de vocês, depois uma família inteira dependendo do mesmo negócio. A gente tem mais de 200 motoca. Então você imagina o que é isso. Logística entendeu? de vocês é própria. É própria, entendeu? Só pra motoca, no mês, são 6 mil hambúrgueres. Então tudo é grande pra gente. Eu tava falando pros meninos do queijo, que fatia. Eu falei, a gente colocou uma máquina automática. Ela dá 3% de economia no queijo. Coisa incrível. 3% pro volume de queijo que os caras, rodou 3%. Fala, são 5 toneladas de queijo. Você sabe quanto dá de economia isso por mês? Entendeu? Dá 5 pau. A máquina custa 30. Vocês acharam caro de comprar a máquina? Sim. Aí os caras vêm com filé mignon. Puta, filé mignon, eu arrumei um filé mignon mais barato, de 60. Falei, limpou o filé? Limpa o filé. Vamos ver a perda do filé, entendeu? Sabe, então a gente tá muito ligado nisso, a gente tá muito junto, a gente tá muito, muito presente ali, acompanhando, entendeu? Mas eu tenho muito que aprender ainda, apesar da experiência que eu tenho, eu acho que eu tenho muito que aprender. Eu tenho humildade de falar, eu quero aprender muito ainda. Tem uma coisa muito legal desse segmento, especialmente, né, eu tô há 20 e tantos anos, você tá há 50 dentro do negócio, né, praticamente desde que você nasceu. Antes a gente não tinha esse tipo de troca. Você falou, mesmo que os concorrentes antes não tinham esse processo de amizade ou de intimidade que tem hoje. Você não sabia nem comprar embalagem, você não sabia nada, né? Hoje em dia o cara coloca na internet, ela acha tudo. Não, mas isso é muito novo, né? Eu lembro de caçar fornecedor, tipo, anteontem, mesmo com o Google não era fácil achar o cara, porque o cara também não anunciava, não era que era simples. Então, a gente também tem uma coisa, o Foodness tem 6 anos. Eu comecei a pensar no Foodness em 2015 porque não tinha ferramenta, material, bibliografia. Então, a gente está falando de muito pouco tempo, né? Então, é legal também que agora a gente tem acesso, a gente está abrindo essa conversa. Sim. A gente tem 250 e tantos episódios de podcast e a gente falou, cara, isso é muito importante. Isso abre, né, cada vez que a gente encontra a galera e que o povo fala, nossa, eu não perco, me ajudou muito. Falo, nossa, ainda bem que a gente manteve. E é gostoso conversar com gente do ramo porque a gente tem as mesmas dores. Sim. Né? Você não vai falar com um amigo seu, o cara não entende o que você passa ali. Né? Então, eu acho que ia ser muito legal. Sim. Então, a gente saber pouco tem isso também, né? Eu acho maravilhoso porque a gente tem a possibilidade de desenvolver e melhorar ainda mais rentabilidade, deixar o negócio mais leve. Sim. Acho que é um exercício muito positivo, né? Muito bom. A coisa de equilibrar tradição e inovação sem perder a essência, quem somos, como vocês tratam isso dentro de casa? É o que eu falei, a gente deixa sempre os clássicos ali, e isso nunca vai sair. A gente quer que o cliente tenha o quê? O cliente que passou pela porta lá em 69, chegue agora em 2025 e tenha a mesma experiência, né? O mesmo paladar, então a gente não muda a receita, não muda nada disso. Mas óbvio que há tendências de mercado, né? A gente está com por exemplo, a rede social mudou muita coisa. O Instagram, o TikTok. A gente tem uma batata agora, né? Pô, a gente tem batata com cheddar e bacon, sei lá. Nem lembro quanto tempo. Tem um tempão que tem batata com cheddar e bacon. Desde que começou batata com cheddar e bacon, a gente tem. Tá. O que acontece com rede social? Uma menina no dia 12 de junho dos namorados, ele deu pra ela, comprou em casa uma fritas com cheddar e bacon. Uma coisa comum. Sim. Só que ele tirou uma foto, postou de forma orgânica, colocou a mão em cima. Gente, olha o tamanho e tal. Essa menina tinha 267 seguidores. Não era 1.000, 267 seguidores. De repente, viralizou.
chegou a 3 milhões de visualização. Eu consumia por mês 24 toneladas de batata. No mês, nesse intervalo, ela foi para 36 toneladas de batata. Pra você ver o que aconteceu. Caceta. Hoje ela já voltou, já estabilizou um pouquinho. Só que ela voltou agora para 30. Então, quer dizer, fez uma clientela nova, equilibrou e manteve. Então, puta, foi cliente novo pra caramba. Então, a rede social tá muito forte ainda. Então, a gente mantém, obviamente, a nossa tradição. A gente olha algumas tendências de mercado como está. Lanches novos, a gente acrescenta de vez em quando algum lanchinho novo. A gente fez na pandemia, após pandemia, um lanche para um festival, era um lanche chamado MMA, que a gente quis falar que era que foi da luta, de vencer a pandemia e tal. Então é um blend de mignon, maminha e alcatra. E esse lanche acabou ficando no cardápio. Às vezes é difícil. Eu falo, puta, vou enxugar meu cardápio. Mas a gente vai colocando mais coisa, vai ficando, o pessoal vai gostando. Puta, é uma luta. Não, eu imagino, ainda mais quando você tem clientes antigos, né? Tem. Não, a gente tirou já alguns pratos. A gente tinha um frango que era o frango da Dinha. Puta, dá um trabalho pra fazer. É um frango à milanesa com arroz, salada de palmito, tudo separado. Tirou o pessoal aí, gente. Puta, minha sogra vinha de domingo pra comer esse prato e tal. A gente fica com dó e volta com o prato. Mas eu acho que estudar um pouco melhor essa engenharia de cardápio, eu acho que vai ser muito produtivo pra gente. É isso, já tá firmado esse Boa, acordo. boa. E quando você olha pra frente, você fala, pô, a gente tem 56 anos de tradição. Quando você pensa daqui pra frente, o que é que vocês querem construir? O que é que você quer deixar para os seus netos? É muito legal, né? Eu imagino que seja muito honroso e prazeroso ver o interesse da nova geração. Eu tenho, graças a Deus, essa sorte, né? Deles gostarem, né? O mesmo gosto que eu tinha, eles têm. A gente vai crescer agora um pouquinho com o delivery de novo, né? A gente viu que é um negócio bom, não dá pra mentir que é um negócio bom. Mais fácil que salão? Tem os prós e contras. Desafios diferentes, Desafios diferentes. O salão você tem um número limitado de pessoas que consegue atender ali. O seu salão ali tem 100 lugares, encheu 100 pessoas, você tem que ir controlando ali. O delivery não, você consegue abaixar o seu tempo e vai vendendo, o céu é o limite ali, se você tiver à disposição para vender. Então o delivery te dá essa visão de poder crescer dessa forma, né? Então a gente quer crescer agora no delivery, mas a gente é muito conservador, com o pé no chão. A gente inaugura a loja, não adianta inaugurar, falar, puta, é gostoso pra caramba, fala, até 10 lojas, 20 lojas, 30 lojas, somos franquia, nossa intenção não é essa. É botar uma loja para funcionar, a gente sabe que a gente tem que ficar ali 6 meses. Por mais que a gente traga pessoas boas de liderança ali, eles têm que absorver a nossa cultura. Sim. Entender essa coisa antiga de se falar, mas que o cliente sempre tem razão, e realmente tem. É ele que paga o salário, sabe? Ele tem que entender. Todas as lojas a gente fez isso. A gente ficou junto, maturou, deixou a loja ali. Depois de um ano, igual uma criança, começou a andar com um ano, aí é hora de pensar em abrir outra. Então, a gente está agora indo para Campo Belo, que inaugura semana que vem. Vamos fazer esse trabalho bem feito, né? Hoje já de uma forma mais... Em cada loja que a gente vai mexendo, a gente vai ajustando algumas coisas. A gente fala, opa, isso aqui pode melhorar aqui, isso aqui pode melhorar ali, e vai deixando ela mais evoluída. O meu sonho agora é vender, graças a Deus a gente vende bem, mas eu queria vender com rapidez. Eu queria tentar chegar um pouquinho mais rápido, né? Se eu conseguir já nessa loja abaixar 10 minutos das outras, já vai ser uma vitória para mim, né? A gente fez alguns testes aí de venda em momentos que não eram pico e a gente trabalhava com 39, 49 e essa semana a gente fez alguns testes, vamos colocar 19 para ver o que acontece. Faz assim, ó. Isso. A gente falou, opa, então a gente viu que tem um gap aí que pode ser muito bem trabalhado, mas com consciência, com a mesma sabedoria. Não... Eu tenho a impressão, eu arriscaria de fazer aqui um desafio que o cliente prefere não ter todas as opções no delivery, mas chegar rápido. Tempo menor de entrega, do que ter todas mas as opções. Mas você acha que é o quê? Você acha que é uma geração nova que quer isso, ou o cliente mesmo, nossa idade, assim, já tá na ansiedade de tanto ficar? Às vezes a gente fica meio... Eu acho que é uma condição do tipo de negócio, né? Do tipo de consumo. Então, a hora que o cara tá pedindo, ele normalmente já tá com fome. Não é que ele vai... Eu vou antecipar a minha fome para... Não. E se lidar com o cara com fome ali E aí... Isso virou uma condição, uma regra do jogo. Qual o tempo ideal que você acha? Assim, um tempo ideal para você pedir um sanduíche em casa ou pedir um prato de expectativa, você como consumidora? Como consumidora, olha, eu vou te falar que entre 20 e 40 minutos, 40 sendo um limite... Você acha que 39 e 49 já passa da sua expectativa? 49 eu deixo de pedir. Sim. Você deixa ele pedir? Deixo.
Eu como Então a gente consumidora. pode estar deixando um dinheiro na mesa aí com o tempo. Eu arriscaria Você dizer me ajuda que sim. nisso? Sim, bora. Então pronto. Não, você está falando, eu já estou aqui fazendo 1 bilhão de contas. E é muito legal a gente pegar projetos como esse que a gente Eu consegue vou falar, ver a gente tem, resultado rápido, eu vou falar, sabe? eu tenho toda a humildade de falar, a gente tem experiência, a gente sabe vender, a gente sabe fazer, mas santo de casa às vezes não faz milagre, Sim. né? Por Não. isso que a gente tem que ter uma consultoria aí boa e poder olhar. Às vezes tem cara que olha, eu vou te contar uma história. Besta, não tem nada a ver com o que eu tô falando. Às vezes a gente fica tão focado que a gente não presta atenção. Eu tenho um Sim. cliente que come lá, eu tenho um cliente que come lá na lanchonete há 40 anos. São 3 irmãos chineses que comem há 40 anos. Em cima do caixa, tinha uma lâmpada queimada há 10 dias. O cara come todo dia. Ele me chamou e falou, meu, tá 10 dias essa lâmpada queimada, você não viu? Eu olhei pra cima e falei, puta, não reparei. Então, às vezes a resposta tá tão óbvia pra gente e a gente não vê. Às vezes vem alguém de fora e fala, ó, muda isso aqui por isso aqui e o negócio vai andar. E às vezes a gente tem uma paixão, um preciosismo, que você está pensando na Dona Maria que come aquele filé, não sei o quê, mas quando você pega o número, você A fala, Dona Maria pô, come, no final do mês são 3 lanches disso aí. esse ou 3 prato me atrasa Concordo. 10 minutos a minha produção e eu não consigo antecipar ele. Então, acho que a gente está fazendo até um trabalho pro iFood mesmo de aumento de eficiência nas operações e um manual para cozinhas de alto volume. E eu acho que com você vai funcionar demais, assim, Boa. porque tem um ganho de eficiência. A gente estava gravando, você até encontrou aí a Aline Júnior, eles têm... A gente pode marcar de ir lá junto. Boa, boa. Você já foi ver a cozinha deles? Não, sabe que não? Vamos Não. junto, então. Porque eles têm uma coisa de um processo e de pensar... A gente pediu, falei isso no podcast deles, vou repetir aqui. A gente pediu em Perdizes, eles ficam no bairro do Limão. A gente pediu em Perdizes, da hora que eu apertei o confirmar, a hora que tocou a campainha, foram 19 minutos. Muito rápido. É muito rápido, né? E isso ganha o cliente. Eles falaram uma coisa muito interessante. A hora que o seu cliente entrou, a loja está fechada, você perdeu o seu cliente para alguém. Pode ser que ele nunca mais volte. O cara come no vizinho e gosta. Né? Corre-se o risco. Ele falou, pô, mas chega muito mais rápido. Mas, pô, gostei disso aqui, não conhecia. E esse cara... E a gente tem isso de... às vezes, como cliente, de você conhecer um negócio novo, aí você fica um tempão consumindo aquela mesma coisa. E aí você conhece um novo, e conhece um Sim, novo. Ele fala, toda vez que fecha a loja, o que atrasa, eu penso que eu estou perdendo o cliente. E é uma mentalidade muito interessante, correta. né? Muito interessante, mas acho que juntando isso com O a tradição duro pra que gente vocês hoje em têm, dia essa teoria funciona muito bem, mas na prática, você colocar isso em prática, sabe? Porque, como eu falo, tem horas que você tem que tomar a decisão de fechar para não se queimar com o Sim. cliente, entendeu? Eu começaria até, se você me falasse, acho que essa é uma boa dica para a gente dar para as pessoas. Eu falei com um cliente hoje apresentando um projeto que tem várias casas também. Tem uma casa que é a mais crítica, que tem uma equipe mais antiga, e ele está abrindo uma casa nova, abriu uma casa nova há pouco tempo. A gente vai começar um projeto, falei, vamos começar pela casa nova, que tem menos Porque o da vício. antiga é difícil, né? Sempre foi assim. Sempre É foi aquela na assim. cabeça. Então, tem menos vício. Então, você está começando uma área nova em São Paulo também, que o cliente não tem hábitos tão construídos. E ela começa devagarzinho, então é mais fácil de ajustar, né? E se Nenhuma você entrega não começa a tiver milhão. 15 pratos que você tem na outra loja, esse cliente não vai dar falta desses 15 pratos, Entendi. não vai ser uma dor. E aí você consegue medir qual é o seu nível de eficiência sem esses pratos que você já sabe que são mais críticos na outra cozinha. Entendi. Né? Então, sempre que a gente vai fazer um projeto numa operação, ou sempre que a gente vai fazer qualquer ação, e mesmo dentro do nosso negócio, quando a gente vai fazer qualquer ação, a gente faz pequeno, testa, valida, número, dado, deu certo, porque depois você chega Porque na outra loja... a gente morre de medo, né? Puta, e se eu tirar? E se Sim. acontecer? E meu Deus do céu, puxa vida, né? A gente morre de medo, sim. E tem coisa até que a gente deixa falar isso aqui, a gente sabe que dá uma atrapalhada, a gente vai minimizar essa atrapalhada, mas a gente vai manter por uma questão de marca, tá tudo certo, mas é uma opção muito clara, assim, a gente não tem, a gente sabe por que aquilo tá ficando, né? Então aquilo é uma escolha. E outras coisas que a gente fala, não é pelo coração, é pela razão, e no final das contas o cliente vai falar... A gente é muito coração em algumas situações que a gente tem que usar mais a razão aí. E que não é de jeito nenhum não respeitando o cliente que é antigo e que é fiel e etc. Porque às vezes você mesmo atende ele no telefone e fala, cara, tirei isso do delivery porque isso estava atrasando super a minha cozinha, mas aqui na loja a gente continua tendo. Então, quando você tiver vontade desse, vem aqui, vou adorar te receber. Boa. A gente consegue ir construindo caminhos, né? Para deixar a tradição de pé, mas ganhando eficiência do outro lado. Você falou uma coisa muito legal que eu acredito também quando a gente pensa em futuro. Você falou, a gente abriu uma loja agora, então também agora a gente não tem mais esse apetite de novas lojas, porque a gente fatura bem.
o crescer também pode ser olhar para dentro, né? Porque às vezes você olha para dentro, enxuga, fala, cara, cai em 10% o meu custo. Significa que seu resultado operacional aumentou em 10%. Então, o crescer não necessariamente está ligado a volume de venda ou a número de lojas. Faturamento né? não é lucro, né? Eu amo essa frase. Eu acho que ela... E tem uma outra que eu gosto também, que é faturamento é vaidade. E eu vivi isso dentro do meu negócio. Faço 60 mil entregas por mês, mas na hora que você passa a régua lá, tá azul. Sim, é só isso que importa. É isso, entendeu? E eu vivi isso dentro do meu negócio, até hoje eu agradeço porque o Foodness nasceu por conta disso, mas a gente tinha um indicador que todo mundo olhava dentro da empresa, que era a lousa do faturamento. Olha que loucura. E a gente faturava bem pra cacete, só que a gente fechou no negativo. Esse ano que a gente mais faturou, a gente fechou no negativo. A gente fala muito em vaidade e tal, eu acho que o Instagram também trouxe um pouco isso, sabe? Você acha que sempre a gama do vizinho é mais verde, você acha que você quer chegar, você quer ser o melhor, tal. Acho que ainda tem essa competição, sabe, assim, É errado isso, né? Eu gosto de quebrar o melhor com uma frase, assim, o melhor é relativo, né? Porque o melhor hambúrguer para mim não é o mesmo que é melhor para você. Sim, concordo. Então, é óbvio que a gente nunca está falando de qualidade, mas o melhor é muito relativo porque depende de gosto. O maior, o que é o maior? É o que deixa mais resultado, que deixa mais dinheiro no bolso, ou é o que fatura mais? Ou é o que tem mais lojas? Né? Porque você pode ter um cara faturando 10 milhões e devendo 200. Você pode ter um cara faturando 3 milhões e deixando 200. Aí a pergunta do que é maior é importante, né? E dentro do Foodness a gente tem uma premissa que é assim, maior ou melhor pra gente não importa. O que importa é resultado. O nosso indicador é sempre ligado a resultado. Resultado de impacto, resultado de ganho de eficiência, resultado de aumento financeiro. Porque é o que no final do dia a gente consegue medir, consegue dizer, pô, a gente é a consultora que entrega mais resultado, aí eu vou estar feliz. Ah, é a maior, é a melhor. Eu acho que isso é absolutamente relativo, né? Então, a nossa busca ficou sendo essa. A gente ficou direcionou a energia para isso. Boa. Isso é uma quebra de vaidades também, eu acho que ajuda. Com certeza. E, olhando agora pessoalmente, né? Acho que você tem aí já uma conquista de ter trazido a terceira geração. A gente falou um pouco do que você quer para a marca nos próximos anos. Agora, como legado, quando você olha para trás e fala, pô, isso é uma coisa que meu pai construiu, minha mãe estava lá dentro, eu entrei muito novo. Então, quando você olha pessoalmente para isso, qual é o seu sonho? Às vezes eu olho para trás e não acredito que eu não cheguei, né? Meu pai lá de cima e minha mãe devem estar felizes da vida, né? Com certeza, muito eles não orgulhosos. presenciaram esse boom que a gente deu, né? Às vezes eu chego nos lugares, do Osnir, pô, você conhece. Às vezes não tem noção do quanto a gente é conhecido, né? E Osnir é seu pai? Osnir é meu pai. Osnir é meu pai. E é o que eu falo, a gente vai crescer com delivery, né? A gente está com uma ideia de abrir mais 3 lojas aí nos próximos 2 anos, né? Inclusive a gente renovou o contrato agora com o iFood, aí, nosso parceiraço, né? Então a gente colocou isso em contrato até para a gente poder crescer, né? Uhum. Mas é o que eu falo, né? A gente quer crescer direitinho, né? Talvez não é só crescer, talvez com a sua ajuda aí nesse papo de hoje aí, crescer com números certos, né? Sim. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Com eficiência, né? Pensar realmente, né? Será que hoje o pessoal prefere um tempo mais rápido, botar isso na minha cabeça, do que talvez um cardápio tão grande, né? Acho que tem algumas coisas para mexer aí, mas eu me vejo ainda talvez entregando em mais de 80% de São Paulo nos próximos 3 anos aí, se Deus quiser. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, que delícia te ouvir, Eu que que delícia agradeço, saber viu? da história, Eu né? que Porque agradeço. tem muita É coisa... uma paixão, né? Eu acho que o comércio, né? Por isso que eu falo, eu não sou empresário, eu sou comerciante, né? Acho que o comércio é uma paixão pra gente, né? E eu quero, né, que meus filhos, meus sobrinhos e quem sabe meus netos tenham esse mesmo carinho que a gente foi criado. Sim, acho que como um sonho pessoal, eu imagino que tem essa 4ª geração, né? Eu não consigo passar lá. O cara, esses dias me perguntaram assim, você recebesse uma oferta milionária, você vendia e tal. Não. Eu não sei o que eu seria da minha vida, sabe? Então, assim, não é só grana, né? Sim. Tem paixão. Tem paixão e acho que mais do que tudo tem um legado, né? Que seu pai começou a construir, que deixou para vocês e que vocês já estão deixando para os filhos e que passando isso para frente, isso não tem preço mesmo, né? Verdade. Muito bom, muito obrigada. Eu te agradeço, viu? Um bate-papo muito gostoso. Que bom, muito prazer ter vocês aqui. O prazer foi todo meu.